Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e obrigado pelas milhares de mensagens que vocês têm mandado nos últimos programas aqui para o nosso portal e pela interatividade que vocês estão tendo uns com os outros também, que é muito bacana. Se você está chegando agora, se inscreva também, dê o clique aí no cantinho, ative o sininho, dê joinha, compartilhe os nossos vídeos e ajude a gente a chegar a outras pessoas também. Você aqui é muito importante. E eu estou aqui num ambiente ao ar livre, né? Estou curtindo aqui folga de algumas atividades que eu tenho e estou aproveitando para estar mais próximo de vocês. Estou lendo todas as mensagens que são postadas para cá, estou respondendo ao máximo, são muitas, né? Mas está sendo muito interessante. O que eu absorvo aqui de conhecimento, de gente que tem vivências interessantes, gente que está espalhada no mundo inteiro, pensadores, cientistas, jornalistas, donas de casa, trabalhadores, é gente que está cada vez mais com mais preocupação com o nosso país e cada vez mais empenhado também em ajudar com que outras pessoas entendam o que está acontecendo aqui, né? Então vamos embora juntos. Eu estou aqui nesse ambiente super legal e isso me remete um pouco àquilo que eu lia, né? Quando eu comecei a estudar alguma coisa de filosofia. Quando os filósofos, eles não tinham sala de aula, eles ficavam ao ar livre, conversando com seus alunos. E aí me veio aqui alguma energia, né, que me faz entender melhor como é que era a cabeça desse homem lá de trás, dessas figuras, né, que pensavam, que tentavam refletir sobre a natureza, sobre o próximo, sobre os fenômenos, enfim. E eu quero estar usando esse espaço aqui para jogar um pouco de energia para você que está dentro da casa, dentro do apartamento, você está confinado, você está tenso, você está preocupado com as coisas que a gente está vendo no dia a dia. Pois bem, eu quero jogar um pouco de energia para você também, você respirar, sinta-se respirando um ar puro para oxigenar também, não só a sua cabeça, mas também o seu espírito, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer, a gente precisa estar bem, né? Então vamos seguir em frente aqui. Dito isso, gente, me veio aqui com essa grama, com esse ambiente que nós estamos aqui, a ideia de que nos Estados Unidos, nesse dia 6 de janeiro, nós estaremos diante de um velório mundial. Um velório mundial é pelo menos para parcela de pessoas que têm um pensamento muito extremado no planeta, né? Porque amanhã Joe Biden será proclamado o novo presidente dos Estados Unidos. Para a gente entender que tipo de fenômeno isso tem a ver conosco, a gente tem que voltar um pouco à fita. Porque nunca os interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil, eles estiveram tão explicitados diante de alguns fenômenos. Como eu já comentei anteriormente, desde que os Estados Unidos fizeram sua independência em relação à Inglaterra, eles têm cultivado cada vez mais interesses do seu bloco, do seu país, do seu continente, em relação a outros países também. Não é por outra razão que logo após a independência eles proclamaram a frase "A América para os americanos". Isso tinha a intenção, nesse pensamento, né, ocultava ou explicitava, melhor dizendo, que se o continente americano, de uma maneira geral, os países da América do Sul, América Central, México, enfim, fazia algum tipo de conexão comercial com a Europa ou com outras partes do mundo, isso agora tinha que acabar. Agora todos esses países tinham que comerciar com os Estados Unidos. Não é por outra razão que eles desenvolveram também um arsenal militar poderosíssimo para garantir cada vez mais o comércio, garantir cada vez mais proteção aos seus interesses. A gente passa pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra, e os americanos expandem ainda mais o seu domínio tecnológico, militar, político, geopolítico, comercial, enfim, em todas as áreas. Aqui no Brasil, como uma área de influência da América, né, América para os americanos, nós tivemos várias ferramentas que foram utilizadas para essa aproximação dominadora, vamos dizer assim. Nós tivemos o cinema, a música, dinheiro que foi espalhado em jornais, redes de televisão, enfim, a nossa cultura ficou de um certo modo norte-americanizada, ou adquirindo esses valores. E aí nós temos na década de 60 uma forma de atuação muito mais direta, onde os americanos, o governo norte-americano, jogou milhões de dólares nas mãos de políticos brasileiros, governadores, deputados, senadores, para conspirarem contra um governo que seria um governo mais nacionalista, o governo de João Goulart. E eles jogaram tanto dinheiro que na sequência sobrou dinheiro até para criarem uma rede de televisão, a Rede Globo de Televisão, que foi criada em 1965 com dinheiro de dois grupos americanos, da revista Time e da revista Life. Isso gerou uma CPI
no Senado norte-americano, no Senado brasileiro, foi comandado pelo senador então Saturnino Braga, enfim. E aí a história daí para frente a gente já sabe. Toda a cultura norte-americana, a música norte-americana, os valores norte-americanos tiveram, através da Rede Globo de televisão, um maior aprofundamento. E hoje, o que nós temos aqui no nosso país? Sem falar também no golpe de 64, né, que foi patrocinado, enfim. Então tiveram aqui um domínio pela opinião pública e um domínio político e econômico pela implementação de um regime ditatorial. Diga-se passagem que esse modelo foi adotado em todos os países da América Latina. Não é coincidência que no Chile nós tivemos lá também uma ditadura militar que aprofundou o modelo neoliberal, uma ditadura na Argentina, uma ditadura em todos os países, no Peru, na Venezuela, na Bolívia, todos os países, no Uruguai, todos os países passaram por movimentos que foram propagandeados e financiados pelo governo norte-americano em vários níveis, né? Hoje no Brasil a gente tem uma situação que beira a esquizofrenia, porque parcela de pessoas que apoiam o Bolsonaro, ou grande parcela, estão absolutamente vinculadas àquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí a gente vem com uma interrogação aqui, né, para a gente refletir. Se o governo norte-americano despejou tanto dinheiro ao longo da sua existência para ter um domínio geopolítico, um domínio político-econômico aqui no Brasil, será que isso acabou? Ou será que eles continuam investindo dinheiro em alguma coisa? Então me veio uma dúvida aqui nesse ambiente bucólico, né? Esse pessoal que está nas redes bolsonaristas, esse pessoal eclodiu do nada, esse pessoal que não tinha menor prestígio, menor projeção em área nenhuma, de repente esse pessoal eclode com 3 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 800 mil seguidores, gente começou a ganhar muito dinheiro. Como é que foi isso? Isso foi um fenômeno natural com a tiazinha do WhatsApp? De repente essas tias todas elas saíram da cozinha e de repente elas fizeram com que as redes sociais se transformassem em canhões bolsonaristas? Como é que é isso? Isso não teve nenhuma estratégia? Será mera coincidência de vários desses bolsonaristas blogueiros morarem nos Estados Unidos? Do pensador dessa gente, o que aglutina essa gente toda, ser uma pessoa que está nos Estados Unidos há muito tempo, uma pessoa que todo mundo questiona a sua honestidade intelectual? Será que isso é uma mera coincidência? Será coincidência essas pessoas terem bandeira dos Estados Unidos o tempo todo atrás? E muitos deles estão agora em Washington, vendo o que acontecerá nas eleições norte-americanas. Se eles acreditam ainda, pelo menos eles dizem isso para o público deles, que Trump pode virar a mesa. Gente, o ano passado, precisamente em fevereiro, eu estava lendo a coluna do Jamil Chad no UOL. Ele nos informa que em fevereiro de 2020 foi criada a Aliança Internacional sobre a Liberdade Religiosa, criada pelo governo americano para congregar líderes de direita ou líderes conservadores no mundo inteiro. E aqui no Brasil não foi diferente. Não é à toa que o Eduardo Bananinha foi recebido essa semana na Casa Branca pela filha do Trump, né? Ele, mesmo o Trump já estando em vias de ser sepultado com a última pá de cimento sobre a sua lápide nesse dia 6, mesmo assim a bajulação, essa vinculação com o trumpismo, ela é muito forte ainda. Essa gente que está tão ligada a Trump aqui no Brasil, que divulga esses valores, eles entendem algumas coisas assim, de um modo absolutamente distorcido. Primeiro que Trump seria o defensor do cristianismo, seria o defensor dos pensamentos cristãos contra o globalismo ateu comunista, seja lá o que isso signifique. E aqui no Brasil, as pessoas que seguem Bolsonaro e seguem Trump vão nessa mesma direção. Eles acreditam também que Bolsonaro é defensor da família, defensor de valores cristãos, defensor da pátria. Como Trump fez nos Estados Unidos, quando ele disse que América primeiro, América first, aqui no Brasil nós tivemos Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Ou seja, a cópia adulterada, uma cópia de quinta categoria daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bom a gente lembrar, né, que ao contrário da ilusão dessa gente que acha que Trump é uma pessoa separada do sistema, não existe eleição nos Estados Unidos onde não vença alguém do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Vamos lembrar que lá não tem justiça eleitoral, não existe horário eleitoral gratuito,
Não existe propaganda gratuita. Tudo é pago e tudo é recolhido com dinheiro das empresas privadas. Empresas essas que têm interesses nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Não existe ninguém que ganhe as eleições dos Estados Unidos que esteja desvinculado desses interesses. Então Trump não é uma pessoa fora desse sistema, é uma pessoa que está absolutamente dentro desse sistema. E quando eles colocam Deus no meio da história para confundir as pessoas, isso faz com que parcela da sociedade não entenda que os seus problemas não estão ligados a uma questão celestial, mas estão ligados à questão da administração do homem na Terra. Não é por outra razão que essas pessoas se conectaram a Trump, porque elas estão tendo, ao longo das últimas décadas nos Estados Unidos, um empobrecimento enquanto classe média. Cada vez mais o americano está tendo que trabalhar mais para ter o mesmo padrão que os seus pais tinham antigamente. Então, de quem é a culpa? Então, como eles não conseguem entender que a concentração de renda está muito grande nos Estados Unidos, eles culpam os mexicanos, os latinos, a invasão, a China. E aqui no Brasil a mesma coisa. Como nós não podemos dizer aqui no Brasil que nós estamos tendo fluxo migratório, que o nosso problema vem por esse lado, então os problemas passam a ser um comunismo, né? Como eu já salientei aqui com vocês. Essa miopia faz essa gente que segue esse pessoal nas redes bolsonaristas, quando eles colocam os comentários, e tem gente que está ganhando muita grana com isso, né? Nessa coisa misteriosa. Esses caras têm muitos seguidores hoje, do nada, né? Eles continuam a dizer que Trump pode virar a mesa, que ele pode, enfim. E aí você vai ver nos comentários, nos vídeos que esses caras publicam, tem sempre alguma coisa do tipo assim, mas Deus está com Trump, Deus está no controle, ele não pode perder, isso será o avanço do comunismo. Enfim, isso aqui no Brasil, brasileiros preocupados com a eleição de Trump, ou a derrota de Trump nos Estados Unidos. Muitas pessoas, inclusive, estão sugerindo que Bolsonaro poderia ser um novo líder dessa direita no mundo. Mas alguém só pode ser líder, gente, se tiver alguma coisa na cabeça, né? Não é o caso do presidente brasileiro. A gente tem esse séquito de pessoas que estão no seu entorno e que estão nutrindo alguma esperança do Bolsonaro ser um sobrevivente no meio dessa sepultura, desse enterro de Trump, mas vai faltar muita substância para o Bolsonaro. Existem incoerências que vêm de lá e que se reproduzem aqui também. Quando essa gente acredita que Trump é defensor da família, de família que nós estamos falando? Que valores cristãos são esses que nós estamos falando ou que eles falam? O Trump, que teve várias famílias, tem filhos com várias mulheres, tem dezenas de acusações de assédio sexual, ele é uma pessoa que poderia ser colocada para a gente como defensor da família ou de valores cristãos? E o Bolsonaro aqui no Brasil? Bolsonaro seria um legítimo pai de família, um representante desses valores de família, ele que já teve oficialmente algumas famílias, oficialmente, né? A gente nunca sabe, né? E que valor Bolsonaro dá à família? A gente vê Bolsonaro com a família para cima e para baixo, ele congrega a família, como é que é isso? Bolsonaro agora no final do ano, você viu ele com alguma família? Ele só estava ali cercado de homens fortes, homens sarados, homens violentos, né? Homens mergulhando, chafurdando com ele naquele mar da ignorância, andando de barco, andando de jet ski, pescando com ratinho, sempre com muitos homens no seu entorno. Aonde estava a sua família nesse período da passagem de ano? Que valores são esses que esse homem cultiva? Aonde estavam seus filhos? Qual é a relação dos seus filhos? Qual é a relação familiar? Então, gente, existe muita incoerência. E mais do que isso, achar que Trump e Bolsonaro defendem valores cristãos, francamente, né? Um homem que defende arma, um homem que defende pena de morte, um homem que defende o extermínio de opositores. Como é que isso pode ser a representação de valores cristãos? E tem um problema também no meio dessa história toda, né, que eu esqueci de falar no nosso papo anterior, que é esse apoio de algumas igrejas, né, que Bolsonaro também recebe. Que logo após a sua queda, o seu desaparecimento, essas agremiações, elas não desaparecerão. Elas elegerão para si um outro representante político, tão ruim ou parecido com o Bolsonaro de hoje. Porque essa gente também não tem escrúpulos. E aí, gente, aquela velha questão, né? Quanto mais uma nação se coloca no campo da deseducação, da ignorância, mais ela acaba ficando refém de espertalhões, de vigaristas que entendem que essa pessoa
não está conseguindo enxergar que seus problemas são derivados do homem. Então, essa pessoa passa a ser uma vítima do discurso de que ela está dominada pelo diabo, pelo demônio, que ela precisa fazer alguma coisa, ela precisa se sacrificar, ela precisa se desprender, que os seus problemas irão melhorar. E aí, né, a gente não tem como fazer uma crítica a esse papel nefasto que algumas dessas agremiações religiosas fazem. Num papo anterior que a gente teve aqui, a gente já falou de Rousseau, quando Rousseau ele dizia que a religião ela consegue fazer um fenômeno muito complicado, porque ela cria uma irmandade espiritual entre pessoas que são daquela religião. E ela acaba por desprezar os valores de solidariedade e de fraternidade que transcendem qualquer religião. As pessoas ligadas a religiões, elas tendem a considerar apenas como pessoas merecedoras de algum tipo de consideração as pessoas que são os seus irmãos de fé. Os que não são devem ser combatidos. E aí a gente vai deixar isso para um outro papo, mas o momento agora é só da gente dar uma pequena festejada, né? Pelo fato de Trump estar sendo temporariamente, vamos dizer assim, sepultado e com ele estarem sendo sepultadas muitas das ignorâncias que motivam pessoas suspeitas e sinistras aqui no nosso Brasil. Gente, espero que não tenha ficado muito longo o papo, mas espero que eu tenha jogado um pouco de natureza aí na tua sala, na tua casa, tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!